E na abertura já a manchete chamou a atenção. O acordão veio. O início da distensão, saiba que foi combinado entre a presidência da Câmara, do Senado, líderes partidários e membros do STF. Tá todo mundo no mesmo bolo, professor? Ô Flavinho, ontem enquanto eu assisti Internacional e Fluminense, eu tava com um olho no gato, outro no peixe, né? Porque a situação lá no Congresso Nacional, nessa hora, era muito tensa. Mas eu consegui conversar ainda com 2 deputados catarinenses ontem à noite, né? Não vou, obviamente, aqui relatar os nomes, mas foram deputados que participaram ativamente da situação de ontem. De uma forma mais centrada, menos ideológica, buscando uma solução de consenso, e um outro mais ligado à direita brasileira, que estava ali, inclusive, em cima da mesa diretora, marcando presença e obstaculando os trabalhos da Câmara. Pois bem, gente, saiu um acordo, tá? Esse acordo provavelmente vai ser vastamente difundido aí nas próximas horas, e me chamou bastante atenção o nível desse acordo, porque é um acordo que envolveu muita gente. Envolveu o Supremo Tribunal Federal, envolveu a Câmara dos Deputados, vai envolver o Senado Federal, envolve a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, envolve o Eduardo Bolsonaro fora do país. Então foi feita ontem uma tentativa para desobstruir os trabalhos e para que a situação voltasse à normalidade. Eu tenho algumas divergências em relação a esse tipo de acordão, Flávio. Sim. Mas eu acho que quando chega um determinado momento que as coisas não andam, você precisa ceder. Então, veja o que vai acontecer a partir de hoje, meus amigos. Os trabalhos na Câmara dos Deputados e no Senado devem ser retomados. No Senado, neste momento, existem 40 assinaturas pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Precisa de mais uma. Provavelmente eles vão conquistar essa assinatura ao longo do dia. Mas esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes seria, através do acordo fechado ontem, arquivado pelo Davi Alcolumbre. Já vai para a gaveta. Seria um dos 30. Hoje já existem 30 processos contra o Alexandre de Moraes esperando. Essa é uma primeira situação. Dentro do parlamento, o que vai acontecer? O Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, aceitou pautar o fim do foro privilegiado. Só para você entender, gente. O foro privilegiado hoje dá a políticos a chance de ter o seu processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Torna-se mais lento, mais moroso, com mais recursos, com mais possibilidades. Acabando com o foro privilegiado, gente, todos os processos movidos dentro do STF seriam remetidos à primeira instância, incluindo os processos que hoje figuram com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, eles tirariam os processos das mãos do STF e, consequentemente, das mãos do Alexandre de Moraes. Isso remeteria à primeira instância. O único processo que continuaria de pé seria um processo eleitoral, portanto, o Bolsonaro continuaria inelegível. Porém, com todos os processos relacionados ao foro privilegiado devolvidos à primeira instância. A gente fala do Bolsonaro, pessoal, mas o fim do foro privilegiado atingiria 600 políticos com mandato ou que já tiveram mandato. Então, todos esses 600 processos, eles seriam devolvidos para a primeira instância. Uma hora a gente conversa aqui sobre foro privilegiado, porque tem prós e tem contras, mas o fato é que isso tiraria das mãos do Supremo o poder de condenar, mais uma vez, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, seria um ganho. Outra situação bastante importante. Esse fim do foro privilegiado poderia também jogar para a primeira instância, Flávio, todos os processos daqueles, abre aspas, patriotas que estiveram lá no 8 de janeiro. Então não é um perdão, sim, não é uma anistia, mas é um processo que volta para o início e vai lá para a primeira instância da justiça brasileira. Então não é a aprovação da anistia diretamente, mas não deixa de ser uma grande vantagem tirar das mãos do Supremo e jogar lá na primeira instância. Então são questões que foram amarradas ontem. Outra questão que foi amarrada ontem. Provavelmente você, meu amigo e minha amiga, vai assistir nas próximas horas o relaxamento da prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Então foi feito também ontem uma conversa no sentido de que o recurso do Bolsonaro seja lançado na primeira turma, ou seja, ao invés de cair nas mãos do Alexandre de Moraes, esse recurso iria para a primeira turma e que a primeira turma, a partir de um voto do Alexandre de Moraes, relaxaria a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele sairia da prisão domiciliar,
Outras coisas estão em negociação, estão em detalhes ali, que seria, por exemplo, a questão da devolução das redes sociais do Bolsonaro, a retirada da tornozeleira eletrônica, mas seria uma outra perspectiva. E dessa forma o Brasil estaria teoricamente pacificado para voltar aos projetos que são importantes para o país. Então, tudo isso, gente, fechado ao longo de mais de 12 horas de reunião ao longo do dia de ontem. Isso vai ser vastamente difundido hoje. A gente traz aqui para você em primeira mão aquilo que são situações que eu pude apurar até a madrugada e que provavelmente, enfim, tem prós e contras, né? A gente não vai aqui julgar o mérito do acordo, mas a gente já falava ontem sobre essa possibilidade e esse acordo veio. Quer dizer, o Alexandre de Moraes teria, de alguma forma, o seu projeto arquivado pelo Davi Alcolumbre. A Câmara dos Deputados conseguiria pautar aí o fim do foro privilegiado, que na prática levaria os processos contra Bolsonaro e contra os envolvidos no 8 de janeiro para a primeira instância. Isso aconteceria ao longo do segundo semestre. E teríamos hoje também o relaxamento da prisão do Bolsonaro nas próximas horas, nos próximos dias, a partir de uma ordem do próprio Alexandre de Moraes. E, claro, tem uma contrapartida. A contrapartida é, claro, que as ofensas ao Supremo e que o obstaculamento da pauta do Congresso, que eles sejam efetivamente descartados, que possa parar de acontecer, e ainda existe uma pressão para que o Eduardo Bolsonaro possa parar de atuar no Brasil contra o Brasil, né? Lá fora contra o país, especialmente tentando algum tipo de acordo com o Trump para revogar as taxas brasileiras. Enfim, é um acordão que foi colocado ontem no papel, agora é saber secado, porque um acordo dessa natureza, Flávio, ninguém vai roer a corda, né? Um acordo dessa natureza é aquele acordo que você faz, rapaz, desconfiado, né? Porque envolve muita gente. Então todo mundo tem que cumprir o seu papel. Mas um primeiro passo foi dado.